Olha só, uma coisa que eu venho ficado bem chateado com relação a como que a comunidade de desenvolvimento de software vem funcionando é que ela parece que não está se preocupando com o que realmente importa. A maior parte dos desenvolvedores acabam trabalhando com orientação a objetos. Então, por exemplo, eles criam uma classe, vamos lá, acho que o exemplo mais idiota possível seria o classe pessoa, que aí tem o nome, que aí teria string, aí teria idade, opa, seria menos aqui porque ele é privado, nome, aí idade, que seria o int, aí teria os getters e setters, né, que a gente vai escrever aqui. Cara, vamos ser sinceros, isso é algo que tem que ser dito antes de tudo. Ah, primeiro, esse tipo de coisa é inútil, tá bom? Não tem, na verdade, só piora a tua situação em qualquer coisa. Ah, isso aqui vai criar um overhead call, né? Vai quebrar com tua cache. Tu vai ficar pulando de código para lá e para cá o tempo todo. Isso é ruim para o teu processador. Tornar o seu processo mais lento. E mesmo se você acha que teu sistema é muito IO-based, né? Mesmo em sistemas IO-based, isso acaba consumindo alguma coisa de processamento na questão de uso de energia, né? Então, evitem usar isso. Evitem ficar criando getters e setters. Ah, mas é Java. Todo mundo deveria estar programando em Java. Enfim, aí depois disso o cara vai lá e cria uma outra classe chamada funcionário. Aí cria, sei lá, salário. No caso, acho que seria um float aqui. Aí vai lá e cria o, o setter e o getter do salário, né? Tá bom, mas por que que a orientação a objetos faz isso também? Não, muita gente não entende a ideia do encapsulamento também, mas no geral o encapsulamento aqui serve para você trabalhar com interfaces, né? Na orientação a objetos, interface é o importante. No caso aqui no funcionário você não sabe, mas só que você está criando também uma interface chamada funcionário. E a interface do funcionário tem o que? Tem o get e o set, né? E na interface da pessoa, você tem os getters e setters do pessoa, né? A ideia da orientação a objetos é que você cria uma interface que você consegue usar em outros lugares. Então, por exemplo, se você depende de um sistema que usa a pessoa, por exemplo, qualquer um pode implementar a interface pessoa, então fica muito mais fácil você trocar dependências e ficar trabalhando de uma forma muito mais desacoplada. Mas o problema é que isso confunde o que que é dado e o que é sistema, né? Então, o get e o setter que acabam funcionando como código, mas só que ele não é código, é dado. Então, como você pode ver, porque está misturando essas duas coisas aqui em um pacote só, isso torna um sistema um pouco estranho, né? Muita gente, inclusive, desenvolve sistemas pensando dessa maneira e isso acaba ficando meio problemático porque muitas vezes o sistema não depende de dado nenhum, né? E isso também acaba ficando meio complicado. O que eu acho melhor para você desenvolver não é em orientação a objetos, e sim em uma espécie, olha só, tem um negócio aqui de mensageria e troca de dados, né? Você tem um processo que, que manda uma mensagem que é recebida
por outro processo. É assim que você tem que entender o seu sistema. Mesmo em sistemas síncronos, você pode também interpretar desse jeito. O Linux ele acaba trabalhando com pipes, né? Perdão. O Unix no geral, não só Linux. Você tem que entender que seu sistema também ele acaba sendo meio que um mini Unix. Então você tem um processo que gera uma mensagem que é passada por um outro processo. Então, uma maneira mais fácil que a gente pode trabalhar, que talvez assim, para implementar esse sistema, vamos pensar em um sistema que gera dois números. E então a gente vai passar para um outro sistema que soma dois números e o resultado disso passa para um sistema que printa números, né? Acho que seria o sistema mais fácil que a gente pode implementar e eu quero demonstrar como é que ele fica na prática esse tipo de código aqui. Porque tu vê que na verdade a gente tá falando assim, nossa, a gente agora tá pensando em threads, isso, sei lá o quê. Não, eu quero demonstrar isso, que não é só threads. Vamos trabalhar aqui com C. Para mostrar que não precisa de threads, eu só vou usar o stdlib. Para stdlib ou stdio só para printar é, e gerar números aleatórios, né? Agora vamos dizer que a gente esteja trabalhando com esse número, esse gera dois números. Então vamos criar o nosso procedure, gera dois números e essa procedure trabalha com dois números, então a gente vai gerar dois números aqui. Talvez a gente faça um processozinho aqui mais legalzinho aqui só para deixar mais bonitinho aqui os números que sair disso aqui. Então ele gera dois números. E por que que eu não declarei isso aqui? Porque eu vou fazer uma parada que muita gente vai odiar. Variáveis globais. Eu sei que parece ruim, mas só que o que acontece? Nesse caso, a variável global ele está trabalhando como se fosse um canal de comunicação que ele salva o resultado desse gera dois números e salva num lugar onde outros sistemas podem receber esses resultados, né? Então, ele é um canal de comunicação do gera dois números. Ele escreve esses números, né? Então, a gente vai trabalhar no nosso segundo sistema, que é soma dois números. E a gente vai criar um outro canal para isso aqui trabalhar direito, né? Então, a gente vai criar um canal que soma dois números e a formatação fudeu com a porra toda. Então, a gente está escrevendo no R a soma desses dois números. E depois disso a gente vai printar os números. Que vai receber o nosso R e vai mandar para o print. Por enquanto a gente ainda não escreveu o main. Mas por que que a gente não escreveu o main? Porque agora a gente vai começar a arquitetar esses dois software, esses três processos, né? No caso a gente vai é uma coisa bem simples. A gente gera dois números, que então a gente soma dois números, que então a gente printa esses números, né? Eu penso como que aqui a gente estivesse só orquestrando processos aqui. A gente está dizendo que vai executar o gerador de números primeiro, depois a gente vai executar o soma dos números e depois a gente vai somar números. Pense que esses softwares são como se fossem programas por si só, né? Que alteram o espaço global que você fez nesse software. Se a gente compilar esse software e rodar, você vai ver que ele executa normal. Inclusive,
porque a gente está orquestrando isso aqui, a gente pode só rodar eles infinitamente. E não só isso, e não só isso, porque agora nessa arquitetura aqui que a gente está pensando aqui, isso acabou criando algo um pouco mais útil que só trabalhar com dados, né? A gente não está só trabalhando com dados, a gente está vendo como que o dado está sendo transformado. Aqui, no caso, por pipes, que a gente está modelando esses pipes como variáveis globais, né? E é assim que você tem que interpretar. Essas variáveis globais são pipes de um sistema que está sendo mandado de um sistema para o outro. Enfim, inclusive, a gente também pode arquitetar para melhorar esse printar dois números. Por exemplo, a gente pode pensar que agora a gente queira receber o resultado desse printar dois números aqui para printar também os números que foram somados, né? Que então a gente vai receber esses dois números aqui. E se a gente compilar, ele roda tranquilo, né? E é isso que eu quero que você entenda desse processo. Aqui você realmente está arquitetando um processo. Você está gerando dois números, somando dois números e printando eles. Você está trabalhando numa coisa muito mais útil que trabalhar numa orientação a objetos. Orientação a objetos ele tem uma utilidade, como eu te disse, a orientação a objetos é sobre interfaces e não sobre classes, não sobre extensão e não sobre nada disso. É sobre, sobre interface de comunicação, que muita gente acaba esquecendo disso. E, mas só que isso também acaba sendo meio inútil, porque no caso, quando você quer uma interface de comunicação, a interface de comunicação não existe se você não tiver um processo, né? Então, isso aqui acaba sendo mais importante do que a orientação a objetos. Então, o que eu queria que vocês fizessem é parar de trabalhar em orientação a objetos e começar a trabalhar em processos. Uma coisa que gera dois números, soma dois números e printa números. Você consegue, todo o processo que você faz na sua vida, você consegue quebrar seu sistema assim. Todo ele. Inclusive processos grandes de servidores com backends que faz comunicação com tal fila, que usam ActiveMQ, que usa ZeroMQ, que passa por um sei lá o que faz persistência em um Postgres. Você consegue arquitetar seu software desse jeito. É muito melhor você arquitetar o seu software em processos e transformação de dados do que trabalhar com orientação a objetos. Parem de pensar em orientação a objetos. Pensem em processos e comunicação entre eles.